Olá pessoal, tudo bem? Feliz Gora Purnima para todo mundo. Hoje é Gora Purnima, dia do aparecimento de Chaitanya. E nós estamos aqui falando de um passatempo interessante que é passatempo de Simhadeva, Hiranyakashipu, para lá da Maharaj. Então, esse Hiranyakashipu, ele realmente é terrível, né? Assim, ele estava atormentando todo o universo, né? Então, aí o Senhor Vishnu falou com o Senhor Deus: não, fica tranquilo que eu vou proteger vocês, né? Aí fala assim: quando o Hiranyakashipu atormentar o grande devoto Prahlada, seu próprio filho, que pacífico e sóbrio, não tem inimigo, matarei Hiranyakashipu imediatamente, apesar das bênçãos de Brahma. Então ele tinha várias bênçãos do seu Brahma, mas o bicho falou assim: olha, quando ele tentar matar meu devoto Prahlada, eu vou matar ele imediatamente. Isso vai não ver aqui na frente, vai acontecer isso, né? Então o grande sábio Narada prosseguiu, né? Quando a suprema personalidade de Deus, o mestre espiritual de todos, deu essa garantia aos semideuses, aí eles ofereceram reverência, né? E confiantes de que o demônio agora seria morto. Então ele falou assim: agora se o bicho deu garantia, ficou todo mundo feliz, né? Hiranyakashipu, ele tinha 4 filhos, né? Bem maravilhosos, mas o principal deles era o Prahlada Maharaj, né? Ele era como um devoto, ele era como um devoto imaculado da personalidade de Deus. E tinha todas as boas qualidades. Imagina, uma pessoa demoníaca tinha um filho santo chamado Prahlada Maharaj. Continua falando assim. Aí Narada Muni continua falando para Maharaj Parikshit, né? Ele possuía veracidade, cultura, que o caracterizado como Brahmanas qualificado, tendo ótimo caráter e cheio de determinação de entender a verdade absoluta. Assim, a pessoa, assim, altamente avançado, né, a palavra da Maharaj, assim. Cheio de todas as boas qualidades. Embora tivesse nascido na família de Asuras, pessoas demoníacas, o próprio Prahlada Maharaj não era Asura, mas um grande devoto do Senhor Vishnu. Ao contrário dos Asuras, ele jamais invejava os Vaishnavas. Ele não ficava agitado quando posto em perigo, nem estava direta ou indiretamente interessado em atividades furtivas. Ele não tinha nada a ver com as atividades dos sentidos, né? As pessoas demoníacas são luxuriosas. O Prahlada Maharaj era totalmente o oposto disso, né? Em toda a assembleia onde haja comentários sobre santos e devotos, ó rei de Yudhishthira, se mesmo os inimigos dos demônios, a saber, os semideuses, citam Prahlada Maharaj como exemplo de devoto grandioso, é muito fácil de aprender que também citarias a mesma coisa. Assim, até você glorificaria Prahlada Maharaj, porque ele realmente é fora de série, né? Uma pessoa especial, né? Mas Prahlada Maharaj vivia absorto em Krishna, assim sempre sendo sempre abraçado pelo Senhor. Ele não sabia como é que suas necessidades físicas, tais como sentar-se, caminhar, comer, deitar-se, beber e falar, eram automaticamente executadas. Ele estava tão absorto em Krishna que ele não sabia como as atividades físicas do corpo dele, Krishna estava cuidando, assim, ele não sabia como é que isso estava sendo acontecido, né? Devido ao avanço em consciência de Krishna, às vezes ele chorava, às vezes ria, às vezes expressava júbilo, outras vezes cantava bem alto. Prahlada Maharaj, assim, ele ficava realmente, devido à associação com os devotos perfeitos, imaculados, que nada tinham a ver com algo material, Prahlada Maharaj constantemente ocupava-se em serviço aos pés de lótus do Senhor. Então ele estava sempre absorto pensando nos pés de lótus de Krishna. Maharaj Yudhishthira disse: o melhor dos santos entre os semideuses, falando para Narada Muni, né? Como foi que Hiranyakashipu causou tantos problemas na Prahlada Maharaj? Então, como é que é isso? Tem um filho tão especial, como é que ele causou tantos problemas para o seu filho? Não dá para entender isso. Desejo que ele conte tudo isso a respeito desse assunto. Né? Querendo saber como é que aconteceu isso. O pai e a mãe sempre têm afeto pelos filhos. Quando os filhos
são desobedientes, os pais castigam, né? Mas matar um filho, agora um filho perfeito como para lá, como é que é isso, né? É contraditório isso, né? Maharaj Yudhishthira continuou falando. Como era possível que um pai fosse tão violento com um elevado filho que era obediente, bem comportado e respeitava seu pai? Ó Brahma, ó mestre, jamais tomei conhecimento de tão grande contradição de que um pai afetuoso pune o nobre filho com a intenção de matá-lo. Por favor, dissipa todas essas dúvidas que tem a respeito disso. Sim, por favor, tira essas dúvidas, né? Não consigo entender o que você está falando. O Narada Muni fala: os demônios encabeçados por Hiranyakashipu aceitaram Shukracharya como o sacerdote encarregado de realizar cerimônias ritualísticas. Os dois filhos de Shukracharya, Sanda e Amarka, viviam perto do palácio de Hiranyakashipu. Prahlada Maharaj já era educado na vida devocional, porém, quando seu pai o enviou para que fosse instruído para os dois filhos de Shukracharya, então o pai Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu, mandou ele ser instruído pelos filhos de Shukracharya, o grande mestre, né? Eles aceitaram a escola, onde faria companhia dos outros filhos dos Asuras. Então Prahlada Maharaj mandou ele para o filho dele, mandou ele para a escola, como todo pai manda para o filho, né? Então, Prahlada Maharaj, de certo, ouvia e recitava os tópicos de política e economia, ensinados pelos professores, mas entendia que a filosofia política jamais implica jamais considerar alguém como amigo e inimigo. Ele não apreciava tudo isso. Então, porque ele sabia que esse negócio de política, né, implica quando tem política significa amigos e inimigos. Então, para ele isso era inconcebível para falar da Maharaj. Ele não conseguia. Certa vez Hiranyakashipu colocou o filho dele no colo, né, assim: meu filho, o que foi que você aprendeu na escola, né? Coisa para mim, coisa para o papai. Como é que foi? O que você está aprendendo lá? E Prahlada Maharaj falou assim: ó melhor dos Asuras, ó rei Hiranyakashipu dos demônios, conforme aprendi com meu mestre espiritual, todo aquele que aceita o corpo e a vida familiar temporários como são vítimas de ansiedade, porque cai num poço escuro, onde não há água, apenas sofrimento. Deve-se abandonar essa posição e ir para a floresta. Mais claramente, deve-se ir para Vrindavana, onde prevalece a consciência de Krishna. Então, deve-se refugiar na suprema personalidade de Deus. Olha o que ele está fazendo para o pai dele, o colo do pai dele, imagina. Narada Muni continuou. Quando Prahlada Maharaj falou sobre o caminho da autorrealização em serviço devocional, mostrando sua fidelidade a partir do inimigo de seu pai, quando ele falou isso, a Hiranyakashipu, ele ouviu as palavras de Prahlada Maharaj e sorrindo disse o seguinte: é essa a inteligência das crianças corrompidas pelas palavras dos inimigos. Falando assim. Então Hiranyakashipu acusou os assistentes: meus queridos demônios, levai esse menino ao Gurukula, onde receberá instruções. Leva esse menino, ele deve receber instruções. Não deveis que a inteligência dele seja influenciada pelos Vaishnavas. Alguém fez isso com ele, não é possível, né? Cuide desse menino. Aí os servos de Hiranyakashipu levaram o menino, né, de volta para o Gurukula, né? E aí, assim, aí os filhos de Shukracharya chegaram assim: como é que foi, com palavras doces, né? Como é que você aprendeu isso, né? Tudo de bom para você, mas como foi que chegaram a aprender essas instruções? Como foi que sua inteligência se corrompeu desse modo? Quem é que instruiu isso, né? Ó, tu que é melhor das famílias, melhor de tua família, estás contaminado. Essa contaminação, como é que, por favor, conte-nos a verdade, né? Como é que foi que você aprendeu isso? Então nós vamos ver a resposta de Prahlada Maharaj no próximo vídeo, vai explicar como é que foi que aprendeu esse conhecimento espiritual.